Bem-vindo a mais uma videoaula do conteúdo de compressibilidade dos solos. Essa é uma aula de exercício. Esse exercício falaremos do recalque no tempo, utilizando a porcentagem de adensamento médio. Então, este nosso exemplo, ele vai utilizar e analisar uma curva de recalque no tempo. Ele pede para nós o seguinte: sabendo que o recalque total é de 1 metro, quantos meses são necessários para se atingir 40 centímetros do recalque de uma camada de solo? Então, as propriedades do solo estão aqui do lado. Então, o meu CV é 5 vezes 10 a menos 8 metro quadrado por segundo. A espessura da camada de argila é 5 metros e a altura drenante, então, considerando drenagem por cima e por baixo, vai ser 2,5 metros. O meu recalque total, então, como mencionado no enunciado, é de 1 metro, o recalque total. Essas propriedades são as mesmas da videoaula anterior, tá? Eu quis aproveitar todos para vocês ficarem com os mesmos parâmetros, nós não modificarmos muito, até para vocês também entenderem e observarem como varia, né, a utilização do ábaco de porcentagem média e o ábaco de porcentagem considerando pontos ao longo da profundidade. Essa análise com a porcentagem média, ela vai dar para vocês não a variação da pressão em um determinado ponto, e sim o quanto a camada como um todo diminui. Então, digamos que lá no topo da camada, as paropressões vão dissipar muito rápido, porém no meio vão dissipar de uma forma mais lenta. Agora, a deformação total, ela é única. Se eu estiver lá em cima do aterro, eu vou observar uma deformação única lá em cima. E é isso que simboliza a porcentagem de adensamento médio. Correto? Então, eu tenho que analisar, eu posso trabalhar de duas maneiras, né? com três maneiras, na verdade, que é as equações, os ábacos ou as tabelas. A porcentagem de adensamento médio tem essas três opções. Inicialmente eu vou utilizar as equações aqui para nós entendermos como funciona. Primeira coisa que eu preciso saber, então, eu sempre trabalho nessas relações de recalque no tempo com a relação da porcentagem de adensamento, tá? Pode ser o Z ou o médio, e o fator tempo. Os dois vão estar sempre juntos, eu sempre vou utilizar os dois. Então, ou eu tenho o fator tempo e quero achar o U, ou eu tenho o U e utilizo o fator tempo para achar outro parâmetro que eu deseje. Então, eu posso considerar que, para um recalque de 1 metro, eu tenho 100% de adensamento, e para um recalque de 40 centímetros, eu vou ter, então, uma porcentagem X. Então, com uma regra de 3, eu acho aqui que, para 40 centímetros, eu tenho 40% de adensamento. Tá? Eu não posso fazer a mesma regra de 3 para achar o tempo, por exemplo. Digamos que eu soubesse quanto tempo eu tenho para achar o recalque total. Digamos, para eu ter 1 metro de recalque eu vou demorar 5 anos. Então, para 0,4 eu vou demorar X. Não, essa regra de 3 eu nunca posso fazer. Mas aqui, para a relação de porcentagem, sim. Né? 1 metro é 100%, 0,4 vai ser 40% do recalque. Então, eu já tenho a minha porcentagem de adensamento. Então, eu já tenho uma informação. Então, eu sempre vou trabalhar assim nesses problemas, né? Eu tenho U e vou achar um T, ou eu tenho um fator tempo e vou achar um U. É assim que eu vou trabalhar em grande parte dos problemas. Ele podia perguntar assim, para que todo recalque ocorra, quanto tempo eu preciso? Então, eu já saberia o U, acharia aqui através da comparação o tempo. Ou para determinado tempo, qual seria o U? Então eu viria primeiro na equação do fator tempo, para depois entrar no ábaco e achar o U. Tanto faz o caminho, né? Mas é sempre essa relação do U com o fator tempo. Então, tendo o meu U de 40%, se eu for utilizar equações, eu tenho duas equações. Uma equação vale para valores menores dos 52%, e uma outra equação vale para valores maiores do que 52%. Essas equações,
Para valores menores que 52%, eu uso essa. Para maiores, eu uso essa aqui. Essas equações elas são um ajuste desse gráfico. Então, até 52% eu tenho um gráfico, uma curva ocorrendo. Quando eu chego perto dos 52%, essa curva muda um pouco de formato e aí ela é representada por essa outra equação. Tá? Se vocês quiserem entrar direto no gráfico, não tem problema, né? É um pouco mais difícil, tem que interpolar aqui. As equações às vezes são mais diretas para se utilizar. Então, voltando para o nosso problema, aplicando lá na equação o meu U de 0,4, eu tenho então um valor de 0,126. Então, eu sei que é meu fator tempo, ele é dado por CV vezes o tempo vezes a altura drenante ao quadrado. Então, 0,126, eu coloco aqui. O meu CV é 5 vezes 10 a menos 8. A minha altura drenante, como eu tenho drenagem por cima e por baixo, é 2,5 ao quadrado. Então, eu consigo achar o meu tempo. Como o CV está em metros quadrados por segundo e a minha altura está em metro, eu vou ter um tempo em segundos. Convertendo esse tempo em segundos para meses, eu tenho aqui, então, 6,06 meses para que 40 centímetros ocorram lá no campo. Tá? Então, esse é um exemplo.